Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Que a misericórdia seja glorificada, agora e para sempre. Seja muito bem-vindo à nossa live Vivenciando a Misericórdia. Eu sou Madre Rosa da Cruz, do Instituto das Irmãs Servas Adoradoras da Misericórdia. Estou aqui, entrando na sua casa, para ter mais um tempinho com você, para nós conversarmos sobre algo que é tão especial e tão precioso, não só para a igreja, mas para as nossas almas também. Eu queria conversar com você sobre a realidade do para que serve a oração. O que é a oração? Você já pensou nisso? Ai, por que tem que rezar tanto? Por que mandam a gente rezar o tempo inteiro? Essas irmãs que só mandam a gente rezar. Pra que tudo isso? Se você já pensou isso, seja bem honesto, coloca aqui embaixo nos comentários para eu saber também como é que você está pensando, o que você está pensando aí diante desta pergunta, para que serve a oração? A maioria das pessoas fala, eu já escutei muito isso, né? Oração é uma coisa chata, o terço é monótono, me dá sono, é cansativo, eu não entendo ficar sentado na capela, fazendo o quê? Bem, deixa eu te ajudar a entender um pouquinho mais sobre isso. Graças a Deus, a vida religiosa precisa ser uma fábrica de experts em oração. E graças a Deus, nós temos feito uma boa caminhada nesse sentido. A vida de oração é um caminho de encontro com Deus. Percebem? É um caminho. São passos dados em direção a Deus. Mas então significa que nós estamos longe de Deus? Sim. Nós não nascemos sabendo rezar, nós não nascemos já com os bracinhos erguidos, louvando, agradecendo a Deus. Nós não nascemos assim, rezando em línguas, talvez, ou glorificando a Deus, ou rezando Ave Marias. Isso não acontece, tanto que quando as crianças rezam uma Ave Maria, os pais veem elas de joelhinho no altar, é uma graça, os pais vibram, comemoram, porque, nossa, olha só, o meu filho pediu bênção. Isso é lindo, isso é maravilhoso, mas sim, é algo que é trazido para o entendimento da criança. Algo que é bom para os pais e é transmitido para os seus filhos. Rezar é este caminho, mas este caminho que tem um objetivo muito concreto, muito focado, para onde eu estou indo. Nesse caso, para quem eu estou indo. Nós estamos indo para o coração misericordioso de Jesus, para o nosso Deus. A oração, ela é fundamental. Ela é preciosíssima e é extremamente necessária. Mas quando nós começamos, talvez você esteja assim, começando uma vida de oração, até fala isso para mim, por favor, aqui nos comentários. Talvez você seja de grupo de oração, talvez você até escutou alguma coisa, talvez você ora, você seja de outra religião. Eu não sei, o que você pensa sobre isso? Como você está vivenciando a sua oração hoje? E até mesmo, se você não sabe rezar, essa live é para você. Esse momento é para você, porque eu quero te ajudar com algumas dicas bem especiais. Como é que começamos a desenvolver oração? É mais ou menos como uma criança que aprende a falar. A criança, ela escuta o pai falando e repetindo, fala mamãe, fala papai, os dois na expectativa, né? O que a criança diz primeiro? E ela repete os gestos da boca, ela vai entendendo a sonorização, alguns sons ainda não são identificados com o objeto, alguns gestos ela vai percebendo, quando a mamãe faz isso, tem sede e vê o copo com água, aos poucos o cérebro dela vai entendendo que sede, água, tem uma correlação. Tanto que aqueles apelidos que as crianças criam é pela tentativa de conseguir balbuciar a linguagem dos pais. A oração também é assim. Nós começamos a balbuciar uma linguagem que nos é desconhecida. Um jeito de falar, de viver, de pensar, que não nasceu conosco, mas está dentro de nós. Porque a criança tem a capacidade da linguagem, tem a capacidade da conversa, tem a capacidade, está em potência, isso tudo está dentro dela, mas precisa ser desenvolvido.
E de uma maneira ainda muito mais poderosa. A oração está dentro de cada um de nós, só esperando que isso se desenvolva. Ai, meu Deus, isso é muito especial, porque esse mundo espiritual está dentro de mim, está dentro de você, e em muitas almas, só na expectativa, porque ainda é só uma potência, ainda é só uma sementinha, esperando ser colocada na terra, esperando a água, para que ela possa romper as paredes que a impedem de crescer e vai criando as suas raízes. É maravilhoso. E vamos aprendendo a rezar com pequenas palavras, com pequenos gestos, com pequenos movimentos. Nós temos duas maneiras básicas de oração, que é a oração vocal e a oração mental. A oração vocal ela é composta de fórmulas. A fórmula mais excelente, mais perfeita, é a fórmula que saiu da boca de Jesus, na oração do Pai Nosso. Tanto que ele disse, vocês querem aprender a rezar? Eu ensino a rezar. E ele vai dizendo, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ah, se nós esmiuçássemos cada uma das palavras desta oração que saiu da boca de Jesus, nós encontraríamos riquezas extraordinárias, bens extraordinários. Se você não sabe rezar ou diz que não sabe, pegue a oração do Pai Nosso. Vamos começar a balbuciar esta pequena oração, repetindo esta fórmula que Jesus nos ensinou a fazer. E vai dizendo com muita calma, Pai Nosso, tomando posse dessa verdade, é meu Pai. Mas também é Pai desse povo todo. Se somos filhos do mesmo Pai, somos irmãos. O Senhor está no céu, me esperando, de braços abertos, que eu vá até Ele, que eu me encontre com Ele. Enfim, o Pai Nosso em cada uma das suas frases, em cada uma das suas palavras, é de uma profundidade tremenda. Primeira dica, reze o Pai Nosso. Você que não sabe ou diz que não sabe rezar, comece com essa oração. Talvez você até diga para mim que a tua dificuldade principal é a desconcentração. Começa a falar, começa a rezar até Pai Nosso, Ave Maria ou qualquer outra oração, e você está lá e a cabeça viaja. A concentração é como uma musculatura. Quando o nosso corpo ele começa a cansar e até ficar flácido, a única maneira de resolver o problema é criando músculo, criando força, para que haja uma estrutura para os nossos ossos. Nosso corpo funciona assim. Então a minha concentração também é essa musculatura que eu preciso desenvolver para ter controle dos meus pensamentos. Santa Teresa falava que a louca da casa, nós não podemos deixar essa louca da casa solta. Amarra essa mulher, segura ela, porque quem manda nos seus pensamentos é você. Você precisa ter domínio sobre os seus pensamentos. Então se você se distraiu, puxe de volta e queira estar no aqui e agora. Nós vivemos num mundo muito acelerado, acabamos pensando com muita rapidez, porque nos cobram 1000 coisas ao mesmo tempo. Já não temos nem aquele movimento da espera que os nossos pais, avós, bisavós tinham, da colheita, do plantar, ter que esperar crescer. Todo o tempo da natureza, os nossos antepassados viveram, e nós burlamos este tempo. Isso não faz muito bem para nós, mas pela graça nós podemos ordenar. E sim, a oração é assim. A oração não está nessa loucura que nós estamos vivendo hoje. A oração tem a dinâmica dos nossos antepassados. Tem a espera, tem a calmaria, tem o seu tempo, tem a sua maneira. A semente colocada na terra, os cuidados, a água que é jogada em cima, a espera para brotar, os cuidados para que cresça bem, para que se desenvolva. Exige paciência. Não queira ajoelhar-se hoje e achar que está fazendo grandes louvores ou quase santo. Cuidado. Essa primeira estrutura de oração, que é a oração vocal, ela vai te ensinando a falar as palavras corretas, a usar a maneira correta de se posicionar. Ela é maravilhosa, porque às vezes não sabemos como rezar. Não sabemos que palavras usar, nos fogem palavras. Então nós temos todos os recursos da oração vocal para nos ensinarem a louvar a Deus do jeito que é digno, para falar e elogiar os santos,
para falar de Nossa Senhora, engrandecendo a Virgem Maria, não com a pequenez da nossa mente, mas aprendendo com os grandes santos que foram nos ensinando muitas orações ao longo dos séculos, tantas devoções e maravilhosas, algumas reveladas pelo próprio Deus, como é a oração do Terço da Misericórdia, ensinada por Jesus a Santa Faustina, que ditou. Ela simplesmente transcreveu no diário para que nós tenhamos esta oração. E é assim que nós estamos fazendo, replicando orações. Essas orações são as orações vocais. São preciosíssimas. Enalteço o terço de Nossa Senhora. Aqui engrandeço o terço da Imaculada Virgem Maria. É uma maneira excepcional de começar a rezar. Mas nós também temos outro movimento que é a oração mental. O que é a oração mental? É ficar pensando, forçando, como é que eu faço? A oração mental é essa conversa espontânea com Deus. A oração vocal, ela te ajuda demais. Mas ela não pode ficar sozinha. Ela tem que estar com a oração mental. Porque é ela que aceita e permite a liberdade dos teus pensamentos. Você é livre. E que chato, né? Se alguém sentasse na tua frente para conversar com você e ficasse lendo a sequência da conversa. Tá. Que coisa chata. Quando converso com alguém, eu preciso ser eu mesma. Preciso transparecer os meus defeitos, as minhas qualidades, falar das minhas dores, das minhas alegrias. Estou conversando com alguém. Preciso ser livre para isso. Essa é a oração mental. A oração em que eu desabafo com Deus. A oração em que eu agradeço. Aí nós temos tantas maneiras. A oração de contrição, a oração de louvor, a oração de renúncia, a oração de entrega. Tantas maneiras, nomes dados para que nós vejamos a grandeza das maneiras como eu converso com Deus. Como quando você conversa com um amigo. Hoje a gente vai falar de futebol. Não tem nada tão padronizado. Mas muitas vezes, com algumas pessoas, você tem assuntos bem específicos para tratar. Assuntos informais. Deus quer tanto sentar com você e comigo e só conversar. Porque Ele quer muito saber da tua história, da sua boca. Isso é oração, sim. Eu convido você a ter esta rotina. Quando você for, enfim, do trabalho, você passar na frente da igreja, pare o seu carro, ou pare a sua caminhada, desça da sua bicicleta, desça da sua moto, enfim, entre na igreja. Procure um sacrário. Fica sentadinho ali um tempo. E conversa com o teu Deus. Talvez no começo você fique um pouquinho assim, se sentindo desconfortável. Ai, que fala o quê? É uma caixa? Não. Você vai aprender. E talvez você já saiba disso. Deus está ali, o Deus feito pão, o pão divino. E você pode conversar com Ele, falar do que você quiser. Pegar a sua agenda, isso é maravilhoso. Pegar a sua agenda e dizer, Senhor Jesus, eu tenho aqui, ó, olha os meus compromissos. Olha tudo que eu tenho que fazer. Sozinho eu não vou, não. Sozinho eu não vou fazer. Então o Senhor vai vir aqui agora me ajudar a resolver e pensar o que eu tenho que fazer da minha vida. Comece por onde? Tem que resolver o que agora? Faça isso. E Ele vai amar ter essa conversa com você. Eu tenho certeza que ali você vai fazer experiências tão profundas do amor de Deus, do cuidado de Deus contigo, porque Ele vai te dizer, filho, Ele vai te inspirar, colocar no teu coração, filho, vai aqui, ó. Aí você vai sentir uma moção. Moção é essa inclinação de alma. Moção é essa... Que aí você tem que prestar muita atenção também, porque a oração vai despertando coisas novas dentro de você. Vai mover o teu coração, inclinar o teu coração para algo. Vai te dar novas ideias. Jesus é a luz, Ele esclarece. E olha que maravilha. O Espírito Santo, que é Deus, é o Espírito de ordem. O Espírito Santo de ordem, quando ele entra na minha história, na minha vida, ele coloca todas as coisas no lugar. Eu amo isso, porque ele estrutura tudo o que eu preciso. Sabe aquele dia em que está tudo bagunçado na cabeça? Que está uma confusão? E quando você para pensar, meu Deus, eu nem sei exatamente qual o problema, mas tantos sentimentos, pensamentos, uma agitação. Eu queria convidar você se você não puder ir à igreja, se ajoelhe na sua casa. Oxalá você tenha um altarzinho, um trono de Deus na sua casa, onde você possa conversar com o teu Deus. E ali, ajoelhado, você fale para Deus sobre as realidades que você está vivendo e com toda sinceridade dizer para Ele, meu Deus, que confusão.
Vem, Espírito Santo, e ordena, ajeita a minha vida, ajeita a minha história, muda, meu Senhor, tira as vendas dos meus olhos para que enxergue o que eu preciso. Eu tenho certeza que Deus fará maravilhas. E Deus vai mudar tudo aquilo que está talvez embolado, confuso. Ele é maravilhoso. Quem é esse Deus que quando nós o invocamos, ele vem ao nosso encontro? Só o nosso Deus. Só o nosso Deus. Então nós temos esses dois movimentos que sim, são riquíssimos, complexos, mas simples ao mesmo tempo. Esse jeito de rezar, com oração vocal, as fórmulas, e essa oração mental, a minha conversa sincera com o meu Deus. Mas aí nós podemos pensar, eu tenho que rezar? Tipo, eu já estou na igreja, eu já estou, enfim, eu nem acredito nessas coisas. Olha o que Santa Faustina diz. É pela oração que a alma se arma para toda espécie de combate. Em qualquer estado em que se encontre, a alma deve rezar. Tem que rezar a alma pura e bela, porque de outra forma perderia sua beleza. Deve rezar a alma que está buscando sua pureza, porque de outra forma não a atingiria. Deve rezar a alma recém-convertida, porque de outra forma cairia novamente. Deve rezar a alma pecadora, atolada em pecados, para que possa levantar-se. E não existe uma só alma que não tenha a obrigação de rezar, porque toda graça provém da oração. Deixo com Santa Faustina. Quem deve rezar? Ninguém ficou de fora nessa lista. Eu tenho certeza que você não está de fora desta lista. E olha só, ela diz, nós temos a obrigação de rezar. Isso é dado para nós por Deus, porque nenhuma graça Deus não consegue alcançar. Não porque o braço dele é curto, diz a palavra, mas porque você resiste pela falta de disponibilidade para com Deus. Não rezar é fechar o coração, é criar resistência. Olha o que diz Santo Afonso. Quem reza se salva, quem não reza se condena. Simples assim, poderoso assim, estremecedor assim. Quem reza se salva, quem não reza se condena. Aqui as coisas ficam um pouco mais sérias, mais graves, porque nós passamos a entender que a oração não é um luxo. A oração não é algo que eu vou fazer quando eu estou precisando ter paz. Não é entrar em Nárnia. Não é você entrar numa outra dimensão, estar zen, esquecer dos problemas, nada disso. A oração é você estar com este Deus para saber o que Ele quer de você, para te instruir nos passos que você tem que dar. Esse Deus que tem que puxar sua orelha também. Esse Deus que precisa te educar, me educar, que precisa orientar. Eu já passei por isso várias vezes, em que eu me senti corrigida por Deus. E a palavra diz que Deus só corrige aqueles que ama. Eu te digo, me sinto muito amada por Deus. Fui muitas vezes corrigida por Ele. Isso é bom, porque nos poda, tira os nossos excessos. A oração tem tanto poder. Faz com que nós vivamos o céu aqui na terra. E percebam, não rezar significa estar muito aquém, estar exposto, até mesmo vulnerável. Porque eu estou no mundo espiritual e não existe quem não está. Nós estamos envolto dessa realidade espiritual que é mais real do que isso, do que a minha carne, do que estas coisas que estão aqui. O mundo espiritual é mais real, porque tudo isso vai passar. O que está na minha alma, o que está neste mundo não passa. Esse é eterno. E nós abraçamos isso pela fé, pela santa revelação que Deus nos deu. Significa que a maior necessidade que nós temos é cuidar justamente dessas coisas que não vemos, destas coisas que não perecem, que não passam. Rezar me dá a chance da salvação, me possibilita viver a vida eterna. Mas muita gente reza errado, viu? O Senhor mesmo falou isso. Tem gente que reza muito errado. Tem pessoas que rezam exigindo, cobrando, acusando. E fazem algumas falas com Deus que não, como quem não conhece Deus. É como aquela criança que quer ensinar lições.
mas não tem nem o conhecimento para dizer algo de concreto. E a gente não dá nem importância, porque é uma criança. Ou seja, tem orações que não chegam ao coração de Deus porque não são honestas, não são sinceras, ou são fora de uma fé verdadeira. Cuidado com aquela oração que atira para todo lado. Aquela oração que é para Deus, mas se Deus não funcionar, misericórdia, se Deus não atender às minhas vontades, então eu vou buscar outros deuses. Eu vou buscar outros que me prometam, que façam que aquilo que eu quero aconteça. E 1000 promessas temos à nossa volta. Nós escutamos tanta gente falar, vem para cá que eu resolvo os teus problemas. Aqui Deus está, aqui a graça está. E quantos deuses de D minúsculo estão por aí sendo anunciados? Não saia de perto deste único Deus, deste Deus verdadeiro. Não saia desta nossa igreja. Porque é aqui dentro que nós temos a grande graça da revelação. E é aqui dentro que nós vamos resolver os nossos problemas, amém? Diga amém aqui nos comentários se você concorda comigo. É aqui dentro. É aos pés de Nossa Senhora que nós vamos resolver os nossos problemas. É com Ele. Eis a graça. Eis a graça. É pela oração que nós vamos aprendendo o que é certo e o que é errado. Nós vamos aprendendo que essa oração desesperada que às vezes fazemos é uma oração que não tem confiança, não é eficaz. Como eu posso me desesperar diante de um Deus poderosíssimo? Uma oração que desconfia não é uma oração pura. Uma oração soberba nem sequer é oração. Porque uma oração que se impõe a Deus, que exige coisas de Deus, é uma oração feita com soberba. E isso mais desagrada a Deus do que o contrário. Humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no momento oportuno, diz a palavra. Os santos, eles nos ensinam a nós nos rebaixarmos, reconhecermos a nossa miséria. Oxalá toda oração começasse com um bom ato de contrição, com um olhar para os seus próprios pecados, como na passagem que nós vemos do fariseu e do cobrador de impostos. Aquela oração orgulhosa que o fariseu fazia lá na frente da igreja, perto do Santo dos Santos. Oh, obrigada, meu Deus, porque eu não sou igual a essas pessoas. Obrigada, meu Deus, porque porque eu jejuo, porque eu dou esmolas, porque eu cumpro a lei. E lá atrás, cobrador de impostos com o peso do seu pecado por ser um judeu, servindo ao Império Romano, por estar causando dor e sofrimento aos seus, bate no peito e diz com toda honestidade: Senhor, eu sou um pecador. Incapaz de levantar os olhos para Deus, sentindo a dor do seu pecado. Eu pergunto para você, diga para mim, qual é a oração que Deus acolhe? Qual é a oração que agrada o coração de Deus? É a oração do fariseu ou do cobrador de impostos? Essa você sabe responder para mim. E aí nós temos uma grande lição. Como eu tenho que rezar? Humilha-te diante de Deus. Confia nele. Confia nele. Renova pela oração a tua fé. Oração não é conduzida por sentimentos. A oração não pode ser conduzida pelos teus sentimentos. A oração é exposição do que você sente, mas não pode ter o domínio dos teus sentimentos. Ou seja, se você está desesperado e você só fala disso para Deus: Senhor, eu não sei o que fazer, meu Deus, eu estou desesperada, eu não acredito que aconteceu isso, eu não acredito, é impossível ter acontecido isso. Você, ao invés de rezar, está proclamando e está jogando mais lixo dentro do seu coração, meu querido. Mesmo sem você sentir confiança em Deus, se é isso que você precisa, na oração você tem que tomar posse. Por exemplo, algo ruim que aconteceu na sua casa. Uma tragédia, talvez. A morte de alguém, um acidente. Como se reza? Chore. Peça ajuda. Suplique a Deus. Mas o bom servo do Deus Altíssimo precisa dizer: Senhor, eu confio que o Senhor está cuidando desta situação. Eu confio, Jesus, em vós. Mesmo com o coração doído e amargo, você precisa reproduzir essas palavras: Senhor Jesus, eu confio em vós. Senhor Jesus, está doendo. Senhor Jesus, essa situação eu não entendo. Jesus, o que nós vamos fazer? Eu confio que o Senhor vai me inspirar, que o Senhor vai me conduzir.
Percebe? Ou seja, a maneira como eu me posiciono diante de Deus é que vai definir se essa oração ela é boa ou se ela está me edificando ou está me prejudicando. Seja sempre muito honesto com Deus, mas não esqueça quem Ele é. Não esqueça quem Ele é. Deus não é um cachorro sarnento, a quem você pode com petulância xingar, zombar, ferir. Muitas pessoas, infelizmente, ao invés de rezar, estão blasfemando contra Deus. Isso só te prejudica. Afastar aquele que está cuidando de você não vai ajudar. Não vai ajudar. Deixe que o Senhor tome conta desta situação e que Ele mesmo cuide disso. Você não tem o domínio de todas as coisas. Então, ofereça para Deus, que sabe não só neste tempo presente, mas que conhece o passado, que conhece o futuro. Deixe Ele cuidar. Confie a Ele todas as suas preocupações. Alivie o seu coração. Para que exista a oração, nós temos que ter dois movimentos: atenção e devoção. Nós temos que ter uma oração atenta, concentrada. A oração que é feita pensando em outras mil coisas não é oração. Porque eu não estou, às vezes, nem pensando em Deus. É o exercício que eu falei anteriormente para você sobre essa musculatura que tem que se desenvolver. E o outro movimento que precisa acontecer é a devoção. É quando eu rezar, eu tenho uma ternura. Muitas pessoas falam para mim, eu acho bonito isso, eu me apego a Deus. Isso é devoção. Eu estou nele, grudada nele. Eu o busco com afeição, com esperança. Eu quero estar com ele. Aquela devoção é um aquecer de coração para agir e estar com ele. Percebe? Nós temos esses dois movimentos que tem que acontecer. Ser devoto e ser afetivo, ser do coração, ser da alma. Atenção e devoção. A atenção, ou seja, toda a minha humanidade, os meus pensamentos colocados ali. E devoção, todo o meu amor, todos os meus sentimentos colocados naquelas palavras. E a devoção, ela impede que o seu coração blasfeme. Porque se aquela pessoa é devota, a devoção tem fidelidade. Aquele que é devoto a um santo, por exemplo, tem grande amor àquele santo. Se nós somos devotos a Deus, nós somos fiéis a Deus. Não sai, é impossível sair da boca de um devoto uma palavra má, uma palavra de blasfêmia. Porque ele tem amor, tem devoção. E agora, me diz você para mim. Rezar é importante ou não é importante? Qual é a conclusão da história? Eu acredito que você entendeu que rezar é fundamental. E sem oração nós não temos esse encontro com Deus. Então eu quero convidar você a rezar todos os dias, a ter o seu tempo de oração, a ter o seu espaço de oração, a ter o teu momento exclusivo para Deus. Abrace, porque isso que eu te digo, meu querido, é conselho de vida eterna. É algo que vai sim te levar para Deus, vai te levar para encontro com o misericordioso Jesus. Vamos rezar então, fazer esta breve oração para encerrar este momento, entregando o nosso desejo, Senhor Jesus, de estarmos contigo. Quero entregar, Senhor, a vida destas pessoas que estão agora ouvindo, que estão acompanhando, que estão sedentas, Jesus, querendo realmente aprender a rezar. Eu quero entregar essas almas, Jesus, para que nesse momento elas sejam potencializadas, capacitadas na oração. Liberta, Jesus, de toda distração, de toda preguiça, má vontade, Senhor. Liberta, Senhor Jesus, de todo o peso espiritual que vem sobre estes meus irmãos quando vão rezar essa sonolência excessiva. Liberta, Jesus. Liberta deste peso, Senhor, que estes meus irmãos carregam. Alivia os seus fardos para que eles possam caminhar em segurança na tua direção. E eu vos suplico, conceda-lhes o dom da fé. Conceda-lhes essa robustez espiritual, este desejo das coisas mais elevadas. Conceda a cada um deles, meu Senhor, a graça do encontro e da intimidade contigo. Nós os bendizemos, Senhor, e vos louvamos por todas as maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém. Amém, meus queridos. Muito obrigada por este tempo que você passou aqui comigo. E eu quero convidar você
a quinta-feira que vem, ou, enfim, outro dia que nós formos lançassem esse programa, esse momento, que você esteja sempre conosco, nos acompanhando. E caso tenha feito algum efeito positivo no seu coração, passe para outras pessoas também, para que elas possam fazer essa experiência com Deus. Que a misericórdia seja glorificada, agora e para sempre.